Olá pessoal, Eduardo Fera, História. Legal estar de novo aqui com você com um tema hoje sensacional, Era Vargas. Era Vargas, pessoal, vai cair com certeza. Por que vai cair com certeza? Vamos lá, comemoração lá, 1954, né, quando Getúlio comete o suicídio, 2014. Então aí nós temos a 54, 2014, aniversário lá da morte de Getúlio. Outra coisa, esse ano foi lançado no cinema aí um filme com o Tony Ramos lá fazendo o papel de Getúlio. A ideia de Getúlio está presente na memória coletiva do brasileiro por conta de alguns benefícios que a sociedade brasileira conquistou durante a Era Vargas, como a lei trabalhista, né? Você pode falar em casa mal de todo mundo, mas o vovô vai pegar no teu pé se você falar mal do Dr. Getúlio, né? Porque Getúlio Vargas construiu uma imagem ao longo da sua carreira política de pai dos pobres. Então é uma personalidade muito importante e que trouxe uma mentalidade desenvolvimentista para o Brasil, baseada no capital nacional, no desenvolvimento nacional, que está presente muitas vezes até nos discursos de hoje em dia, né? Então vamos lá embarcar nessa história. Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, chega ao poder em 1930. E aqui eu já começo brincando com você, para que você repare. Uma figura polêmica. Espelho meu. Existe algum governo mais popular do que o meu? Pergunta Getúlio. E o espelho responde. O seu é populista, sim. Já democrático, ou seja, essa é a questão controvérsia de Getúlio. Getúlio faz uso de um fenômeno político que nós vamos estudar, que é o populismo, se torna uma figura amada pelo povo brasileiro, mas governa de forma autoritária, não democrática. Por isso que é uma postura de um governante que ficou conhecido por uma postura bastante polêmica. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Quando que Vargas aparece no cenário nacional? 1930 é aquele movimento conhecido como Revolução de 30, e repara aqui que eu coloquei entre aspas, Revolução de 30. Por que o professor colocou entre aspas a Revolução de 30? Porque você tem entre os historiadores duas formas de analisar esse movimento que derruba as oligarquias. Lembra da política café com leite, lá do Washington Luiz, é derrubado do poder. Duas interpretações históricas. Um grupo tradicional de historiadores vai dizer 30 foi um movimento justamente contra essas oligarquias da política café com leite, lá da República Velha, lá do voto de Cabresto, lá do coronelismo. E um outro grupo de historiadores mais recentes, a partir dos anos 90, começaram a dizer assim, olha, pera lá, será que foi contra as antigas oligarquias ou será que foi um novo arranjo político de parte dessas oligarquias, que temendo o avanço do movimento operário na década de 20, com as greves operárias, com a formação do Partido Comunista, com o anarcossindicalismo, ou seja, aquela efervescência dos movimentos operários na década de 20, que começaram a ameaçar as estruturas de poder dessa oligarquia e, portanto, parte dessas oligarquias resolveram fazer um novo arranjo de poder. Ora, por isso que eu coloquei contra o domínio das oligarquias ou crescente movimento operário. Você que vai responder junto comigo no final. Ora, na visão tradicional, mineiros, gaúchos, paraibanos, tenentes, membros do Partido Democrático de São Paulo, descontentes com aquela política café com leite, com aquela política dos governadores que você estudou lá no ensino médio sobre a República Velha, formaram então a Aliança Liberal, lançando a candidatura de Getúlio Vargas e João Pessoa, justamente para se opor ao candidato do então presidente Washington Luiz,
do Partido Republicano Paulista, que havia indicado para a sua sucessão um outro membro do Partido Republicano Paulista, que era Júlio Prestes. Ora, o fato de ter indicado um outro paulista, a historiografia nacional tradicional vai dizer foi o motivo pela qual parte da elite passou a apoiar Getúlio Vargas, contrariando o Partido Republicano Mineiro e tal. Então, Washington Luiz apoia a candidatura de Júlio Prestes. Ambos são do Partido Republicano Paulista. Você lembra as fraudes eleitorais, a manipulação do voto, o coronelismo, e isso acabou determinando a vitória de Júlio Prestes. E aí eu coloquei aqui, ó, Júlio Prestes vence a eleição, mas não leva, ou seja, não fica com o troféu, não toma posse. Ocorre um movimento armado, porque o candidato a vice lá de Getúlio Vargas, João Pessoa, foi assassinado lá na Paraíba. E tentaram vincular esse assassinato com a política eleitoral, que na realidade não teve, a história mostrou que não teve depois nenhuma ligação partidária. Foi uma discussão num boteco lá e mataram o cara. De qualquer forma, esse movimento que surge armado vai depor o Washington Luiz e impedir que o próprio Júlio Prestes assuma a presidência. Nesse movimento armado, Getúlio toma posse, então, como chefe de governo. Ora, repara que Getúlio vai ficar no poder de 1930 até 1945. Durante 15 anos ele permanece no poder. Só que esse período de 15 anos, os historiadores dividem em 3 etapas distintas. A primeira etapa é o chamado governo provisório, que vai de 1930 até 1934. São os primeiros 4 anos pós-Revolução de 30. Ora, nesse período, o governo de Getúlio passa a ser denominado provisório porque ele não foi eleito. Ele surge a partir de um movimento armado. Portanto, a ideia era legalizar com o tempo esse governo, por isso que é chamado de provisório. Nessa primeira fase de governo, Getúlio vai enfrentar os efeitos da crise de 29, lá da queda da Bolsa de Nova York. Lembra que é uma crise de superprodução? Ora, isso também abala o Brasil. O Brasil que vendia, exportava café, terá agora o mercado reduzido, a diminuição das exportações de café. No entanto, Getúlio compra o excedente desse café produzido e continua com aquela prática de queimar as sacas de café para diminuir a quantidade de café no mercado, para que os cafeicultores não levassem prejuízo nos preços. Então, repara que se mantém aqui uma proteção ao café, que é uma referência ao antigo convênio de Taubaté, que nós vimos lá na República Oligárquica, que foi mantido aqui. Ora, no entanto, em 1933, os dados são inquestionáveis. Surgiram mais de 12 mil indústrias durante essa primeira fase do governo Vargas. Quer dizer, então aqui eu já percebo um estímulo a uma industrialização. Vargas governa nessa primeira fase do governo de forma bastante autoritária, porque ele vai governar de acordo com os decretos de lei que ele mesmo cria. Ou seja, praticamente não se fala naquela Constituição Republicana de 1891, porque Vargas começa a impor uma série de decretos, e assume na prática o controle dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Okay? Também é nesse período que ele cria um ministério próprio para as relações de trabalho, Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E o Estado já começa a aparecer como um mediador de conflitos entre patrões e empregados. Então, essas são as características básicas dessa primeira fase do governo Vargas. Mantém alguns privilégios para
os cafeicultores superarem a crise, o Estado como mediador dos conflitos entre operários e patrões, né, com o Ministério do Trabalho sendo criado, ao investimento no setor industrial, e, ao mesmo tempo, centralização das decisões políticas, praticamente com Getúlio dominando as 3 esferas do poder, o executivo, o legislativo e o judiciário, concentrando esses poderes de forma indireta, mas concentrando esses poderes. Repara que em 1932, durante essa primeira fase, ainda acontece a mudança para o voto secreto, porque o voto era aberto, lembra? Por isso que tinha lá os coronéis que manipulavam o voto, porque ele via com quem você estava votando. Getúlio estabelece o voto secreto e o direito de voto para as mulheres. Aí, meninas, foi com o Dr. Getúlio que vocês passaram a ter, em 1932, o direito de voto, mas só foram votar mesmo nas eleições de 1946, tá? 1946. A intervenção dos governos estaduais, né? Getúlio vai fazer o quê? Assim que ele assume o poder, ele vai nos estados, retiram aqueles governadores que foram eleitos pelaquela antiga política oligárquica e nomeia interventores. Pessoas de sua confiança, geralmente tenentes, que apoiaram o movimento de 30, a ocuparem o cargo de governadores nos estados. Então, essa política de interventores fez com que São Paulo, em 1932, se levantasse contra o governo de Getúlio Vargas. São Paulo faz um movimento armado exigindo que Vargas apresente uma Constituição para o Brasil. Por isso que esse movimento é chamado de Revolução Constitucionalista, tá? Exigindo uma Constituição para o Brasil. Vargas ainda, nesse primeiro governo, cria a justiça eleitoral, o ensino público primário obrigatório, e permite também que uma parte desses deputados eleitos fossem escolhidos entre os sindicatos, tanto de patrões como de trabalhadores. Mas São Paulo estava descontente com essas medidas de intervenção e autoritarismo de Getúlio Vargas nessa fase do governo provisório. Ora, é interessante que Vargas já acena nesse período provisório algumas medidas referentes ao trabalho. Ele já deixa determinado 8 horas de trabalho diária, totalizando a ideia do descanso semanal, né, remunerado, porque até então não se tinha, institui o direito de férias e estabelece que o indivíduo deve receber uma indenização se ele for demitido sem justa causa. Repara que são leis trabalhistas que começam a surgir já nesse período do governo provisório e que permanecem até os dias de hoje, né? Garantias e relações de trabalho no Brasil. Daí, então, essa ideia de construção de um pai dos pobres, né? Pela primeira vez na história, alguém estava dando direitos, né, às camadas populares no Brasil. Isso é verdade. O próximo presidente seria escolhido, dizia Getúlio, de forma indireta, pelo Congresso, que obviamente vai escolher o próprio Getúlio, porque ele tinha um controle, lembra que eu falei? Do Executivo, Legislativo e Judiciário, na prática. Então, ele garantia que ficaria por mais 4 anos no poder. É aí, então, que começa o período constitucional. Mas como começa esse período constitucional? Lembra para você que eu falei que em 1932, São Paulo se revolta? Ora, essas revoltas contra esse centralismo de Getúlio Vargas levou São Paulo a entrar em guerra com o governo federal. São Paulo é derrotado, né, nessa revolução constitucionalista, né? As tropas de São Paulo são derrotadas. Em 1934, Getúlio apresenta a primeira Constituição,
né, dessa fase que ele assume. Ele vai apresentar uma outra, mas essa é a primeira Constituição da fase que ele assumiu, de 30. Só para você não esquecer, ó, Constituições do Brasil, 1824 era do Império, 1891 é a segunda Constituição do Brasil, só que é da República. Né? E agora nós estamos falando da Constituição de 1934. É a segunda republicana. Depois, durante o período Vargas, nós vamos ter uma outra Constituição, que é a segunda do período dele, a quarta do Brasil. Constituição de 1937, conhecida como a Polaca. Tá? Teremos outras aí, mas por enquanto vamos ficar por aqui, porque nos interessa só essas duas últimas que eu falei, que é da época do Getúlio. Ora, nesse período, então, que está vigorando a Constituição de 34, é um período de grande agitação política. Basicamente, você lembra que lá fora, lá na Europa, está surgindo um movimento dos estados totalitários, do fascismo e do nazismo. Ora, essa repercussão no Brasil vai se dar através da AIB, Ação Integralista Brasileira. Se na Itália os caras que apoiavam Mussolini eram chamados de camisas negras, aqui no Brasil, nesse período, esse grupo que defende um Estado autoritário, forte, né, militarista, é formado pela Ação Integralista Brasileira, são os camisas verdes. No Brasil, recebia o nome de camisas verdes, o principal líder aí era Plínio Salgado. Né? Tanto é que os caras se cumprimentavam lá, ao invés de fazer a saudação, né, a nazista, né, Heil Hitler, eles diziam Anaue. Tá? Uma referência a uma língua natural indígena. Né? Aí dá até música, né? Anauê, tá, né? Mas eram profundamente autoritários, fascistas. Né? E, em contraposição, nós vamos ter aqueles que se afinavam com o crescimento do socialismo, principalmente soviético, né? E com o crescimento da resistência ao fascismo e ao nazismo, que eram os movimentos liberais, democráticos, socialistas, que surgiam também na Europa. Aqui no Brasil vai se traduzir na formação da Aliança Nacional Libertadora, né? Comandada aí pela uma ampla frente de oposição a Getúlio, favoráveis à democratização do regime republicano no Brasil, com uma forte presença dos comunistas. Né? Ora, quando Getúlio percebe que seu poder está ameaçado, ele, por conta desses grupos políticos, ele vai fechar a Aliança Nacional Libertadora, proibir as suas atividades. Né? Isso já em 1935. Ó. E a partir do mesmo ano, já no final do ano, em 23 de novembro, líderes comunistas radicalizam a oposição a Getúlio e tentam fazer um levante contra o governo dele e um levante comunista. Esse episódio fica conhecido como Intentona Comunista. Levante que foi comandado, né, por Luiz Carlos Prestes, um antigo tenente lá do período da República Oligárquica, lembra do tenentismo? E uma agente enviada por Moscou, Olga, uma judia alemã, que vem para o Brasil quando Prestes, após se exilar na coluna Prestes lá na Bolívia, ele foi viver na União Soviética. Na União Soviética, ele aderiu às ideias do comunismo soviético e depois voltou para o Brasil para fazer uma revolução comunista. Prestes está no Brasil durante os acontecimentos lá do governo de Getúlio. E Olga é uma alemã judia que vem com ele com a missão de ser guarda-costas do Prestes, né? Proteger Prestes. Eles se envolvem amorosamente, acabam tendo um relacionamento amoroso. Né? Prestes é preso,
depois da intentona, que não dá certo, e Olga é entregue aos nazistas, é deportada para a Alemanha. Getúlio, mesmo sabendo que ela era judia e que, portanto, terminaria nos campos de extermínio da Alemanha nazista, fará a deportação de Olga para a Alemanha. Repare, então, que aqui nós temos já um indício de um relacionamento de Getúlio com os regimes totalitários europeus. Né? Estou dizendo que ele deportou, então, porque existem relações diplomáticas. Aliás, Getúlio tinha simpatia pelos regimes totalitários europeus. Tá? A ideia nacionalista, a simpatia de um governo autoritário semelhante ao fascismo italiano era muito claro, né, nos discursos e no governo de Getúlio Vargas. Ora, depois da fracassada tentativa de revolta da intentona comunista, Getúlio cria a fantasia de que, em 1937, de que havia uma conspiração comunista para assassinar os principais líderes políticos no Brasil. Ora, esse seria um suposto plano Cohen, tá? Uma conspiração de Moscou para derrubar o governo. Ora, isso em 1937. Nunca ficou provado essa conspiração. Os historiadores apontam que essa foi a justificativa para ele dar o golpe de Estado de 37. Ora, lembra, ele voltou na fase provisória lá, acabou em 34, começaria a fase constitucional, portanto, em 38, lembra que eu falei, ó, deveria acontecer eleições, em 1938. Um ano antes, ele inventa o Plano Cohen, suspende as eleições de 38, fecha o Congresso, fecha o Senado, suspende as eleições e impõe uma Constituição nova, que é de 37, que eu havia dito lá no início da aula. A partir daí, está dado um golpe de Estado, ó, não é? Onde ele vai permanecer de 37 a 45 e nessa fase, de forma bem clara, como ditador. Tá? Quer dizer, olha só, ele impede as eleições, muda a Constituição para assumir novamente o poder e extinguir partidos políticos. Essa Constituição é conhecida como polaca, porque ela é muito parecida com a Constituição polonesa da época. Dava poderes amplos ao presidente da República, instituía a pena de morte para os crimes políticos, fechou partidos e os sindicatos ficavam submetidos ao controle do Estado. Getúlio estabelece também um aparelho fortíssimo de controle de informação e aí nós temos instaurado a censura. Né? E ele vai criar órgãos específicos para esse tipo de ação, como é o caso do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que controlava não só as informações, exercia censura, mas também criava a imagem do presidente. Né? Olha, sempre a ideia de Getúlio como pai dos pobres, enaltecendo a figura do presidente da República. Por outro lado, o Estado também assumia a função de mediador de conflitos entre as camadas sociais, entre patrões e empregados, não é? Cria um forte aparelho de repressão policial, e aí o principal representante é Filinto Miller, que é escolhido aí como delegado para impor a ordem, entre aspas, a repressão policial contra a oposição a Getúlio, e se caracteriza, nesse período, o populismo de Getúlio. Né? Dá com uma mão e tira com a outra. Vamos lá. Das leis trabalhistas, mas o Estado cria o Ministério do Trabalho. O que significa isso? Antes o patrão discutia o salário diretamente com o operário. Agora o Estado aparece como interventor. Não é? E aí eu pergunto, você já viu alguma greve ser julgada legal? Pensa um pouquinho. Se souber de uma, manda lá para o meu e-mail, tá bom?
Segundo, olha lá, o Estado controla o sindicato. Segundo, dá concessões às massas, né? Direito de voto à mulher, dá concessão a massas, direitos trabalhistas, né? Mas, ao mesmo tempo, barganha a exaltação da sua pessoa. Então, esse populismo é um fenômeno que é um fenômeno que surgiu no Brasil, surgiu em alguns outros países da América Latina, e que vai caracterizar muito esse período, né? Na prática, o governante faz concessões a massas em troca do seu da exaltação ao seu carisma pessoal, ao seu poder de governo. Quer dizer, uma prática que é muito comum ainda hoje, né, na vida política brasileira, né? O cara detesta a criancinha, mas quando ele está lá no subúrbio, quando ele está lá no extremo leste da cidade, ele pega aquela criancinha lá, pega no braço, dá beijinho, etc., né, sorri, né? Não pode nem ver criança, mas ali ele faz, né? Ou põe o chapéuzinho lá de cangaceiro e vai tomar pinguinha lá com os caras no boteco para dizer que é popular, né? Olha, essa é prática do populismo que vem na cultura política brasileira. Tivemos isso também com Perón na Argentina, é um outro fenômeno que a gente pode estudar num outro momento.